você quer economia, Pascoaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão, produtos de qualidade. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto pra sua família. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto, o lugar certo pra fazer economia. Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Center-Sul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Center-Sul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi, gente que coopera cresce. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, insufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Boa tarde, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa dessa tarde vamos conversar com o ex-prefeito Altir Peruso. Arranjou um tempinho na sua agenda lotadíssima para vir conversar conosco. Boa tarde, Altir, muito obrigado. Boa tarde, Vicente, obrigado mais uma vez aqui pelo convite, é um prazer estar aqui novamente conversando, agora especificamente na nova TV Record, né? Novamente no programa Juína em Revista e estamos aqui para o que der e vier. Nós mudamos, né? Afinal de contas, já é fato que o Clóvis comprou e ele nos convidou, estamos aqui trabalhando, vamos trazer o pessoal que já havia conversado conosco agora para conversar na nova TV Record. Eu queria começar a nossa conversa sobre essa questão que acabou de finalmente ser resolvida. Colocou-se um ponto final naquela história da questão que você enfrentou durante a campanha e que finalmente houve agora, semana passada, semana retrasada, duas semanas houve uma sessão na Câmara que finalmente definiu, houve uma votação quase que unânime, uma só pessoa votou contrário, e você com isso arquiva definitivamente esse processo. Nem precisa relatá-lo todo, que eu sei que ele é longo, mas essa parte final ainda te preocupava, não? Preocupava no sentido de que em uma eventual disputa futura, ela ainda poderia ser um empecilho, tendo em vista que o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal, elas são instituições diferentes, separadas, muito embora o parecer da última, no caso da Câmara, ela tem que ser dado
em cima do parecer do Tribunal de Contas. Mas poderia haver uma queda de braço se não houvesse a votação na Câmara, anulando aquela anterior, poderia haver uma queda de braço ainda, e que ainda geraria novas demandas judiciais, né? Então, para que o processo estivesse completo, eu precisava dessa votação. Assim não fosse, eu teria que mais uma vez ir à Justiça, para que a Justiça determinasse a Câmara que realizasse a sessão para uma nova votação. Deixa eu te perguntar, em algum momento você temeu por não ter maioria ou você foi tranquilo? Não, eu não tinha... Eu confesso até que a votação foi surpresa. Eu esperava ter ali na Câmara 8 votos, eu obtive 12. E eu esperava ter 8, mas eu precisava de 5. Entendi. E esses 5 votos eu tinha assim a garantia de que eu teria, que eram os votos dos vereadores que nós elegemos na nossa coligação. Na verdade, nós tínhamos eleito 6, e em função do que ocorreu com a vereadora Irene lá da Terra Roxa, que foi expulsa do PT, então sobraram 5 entre PT e PSB, e eu tinha a certeza desses votos. Mas tinha expectativa também de mais alguns votos, podendo chegar a 8, talvez 9, mas eu obtive 12. Eu acho que um pouco foi fruto mesmo do bom senso, um pouco também foi em função de tudo que nós provamos e mostramos. Eu inclusive utilizei o espaço lá na Câmara Municipal, trazendo um vídeo inclusive do voto do conselheiro relator, demonstrando e assumindo o equívoco cometido, e muito mais do que isso, inclusive demonstrando em quais condições nós de fato deixamos a Prefeitura Municipal para a nova gestão, que ao invés de deixar com dívida, pelo contrário, nós deixamos com saldo de aproximadamente 15 milhões de reais entre dinheiro em conta e dinheiro de contratos e convênios já assinados, alguns deles com parte já liberada, outros ainda com a liberação a ser iniciada, convênios esses e programas que alguns já foram finalizados, outros estão em andamentos e alguns, por algumas razões, sequer foram liberados ainda. Eu percebo que, na verdade, você fez uma demonstração, digamos, contábil, fez uma prestação de contas, mais uma vez à Câmara, de que os números estavam corretos. Eu acho que fica aquela questão em que você não tem como contestar. Você vê a realidade dos fatos. Números, convênios com números dos convênios, fatos que são públicos e notórios na cidade, né? Ao longo desses 2 anos foram debatidos. E aí são exemplos, a escola do módulo 6, a rede de esgoto, os desfriadores da Filadélfia, o caminhãozinho da cooperativa, aquele recurso das estradas rurais, enfim. São N recursos de programas e convênios que ao longo desses 2 anos e meio foram temas de inúmeros debates, de mobilizações de populações interessadas naquele processo. E aí esses valores na sua maioria entraram, outros ainda não, alguns até talvez por falta de uma atuação mais intensa da gestão atual, mas aqueles que não entraram estão aí. Por exemplo, a rede de esgoto. A rede de esgoto era um processo de 5 milhões e 800. Nós gastamos apenas 400 mil reais porque o dinheiro saiu próximo ao período eleitoral e aí não teve como dar continuidade à execução. E desse valor de 5 milhões e 800, eu acredito que até agora tenha sido executado uns 2 milhões e meio no máximo, então ainda está em execução. Parece-me que também vamos chamar isso de tempo político. É o tempo em que você tem propostas aprovadas, projetos aprovados, que levam um tempo para chegar. À medida que esses valores vão entrando, quem não tinha a informação exata, ou quem estava contra, vê o valor chegando e vê que está na hora de rever a sua posição, rever seu voto. Eu tento ver tudo de maneira a pensar que não há porque eu não sou político, então eu fico pensando que talvez não seja uma maneira política de tratar o adversário político. Mas você que é político e os que são, costumam ver de maneira diferente. É uma ação política de maneira a prejudicar a minha candidatura. Qual dos dois você está? Não, eu estou na política há
25 anos. Isso. Então há muito tempo já desempenhei várias funções diferentes, já estive fora dela em vários momentos. E uma coisa, eu sempre tive... Você tem divergência, você tem pontos de vista diferentes, mas o que você não pode negar é seus princípios. Isso eu não nego, meus princípios e minhas convicções. E eu sempre combati o bom combate. Se tem uma coisa que eu não consigo usar é da deslealdade, inclusive com o adversário, com o concorrente. Eu uso as armas que eu tenho, porque na política, assim como nos negócios, você tem que usar suas habilidades, usar o que você tem a favor e procurar driblar o que você tem contra. Então isso é um processo natural. Agora, eu acho que a lealdade, ela tem que existir, inclusive nisso. Eu, por exemplo, eu peguei a gestão numa primeira vez na sequência do Sagres. Então era uma situação mais tranquila. Vocês são do mesmo partido? Eu era vice-prefeito e tal. Então, continuidade. Foi quase uma continuidade. No entanto, em 2009, eu assumi a prefeitura das mãos de outro gestor, do ex-prefeito Hilton. E aí, se eu fosse começar a cavucar, diz outro, para arrumar problemas, eu arrumaria N problemas. Mas não, o que eu fiz? Eu peguei aquilo que tinha, os problemas que tinha, algumas coisas que ficaram, e eu fui correr atrás para otimizar e fazer que as coisas acontecessem. Resolver. E foi assim que aconteceu. Nós tivemos uma gestão ali de 4 anos, elogiada, aprovada, e muito se deve a isso. Se deve a alguns outros fatores que dizem respeito à equipe, dizem respeito à maneira da gente tratar, dizem respeito a uma série de coisas. A gente ter conseguido cativar a comunidade, para a comunidade participar e tal. Nós nunca usamos o confronto, mas sempre usamos o diálogo para trazer a população e ao nosso lado. Mas também uma das coisas é que a gente assumiu desde o primeiro dia, nós não saímos atrás de caçar as bruxas. A pior atitude de um gestor é a tal da atitude do caça às bruxas. Enquanto você se preocupa em tentar arrumar defeito naquilo que ficou, daquele que saiu, você vai perdendo oportunidades de você construir e buscar espaço. Até porque quem sai sempre tem a contribuir. Não tenha dúvida. Quem sai sempre tem a contribuir. Leva a experiência de um período na gestão. De um período na gestão, os contatos que você tem lá fora, os caminhos, principalmente... Agora que cada vez mais a gestão pública vai se modernizando, vai sendo exigido projetos, programas, que são programas em 3 esferas, que é municipal, estadual e federal. Então, está acabando um pouco esse tomar lá da cá. E aí, se você não conseguir pegar o carro andando e pegar algumas coisas do que ficou da gestão anterior, você quebra a cabeça 6 meses, 1 ano, e 6 meses, 1 ano é um quarto da gestão. Tentando achar o caminho. Então, eu conversei com o presidente do Conselho Regional de Administração. É um assunto que eu quero tratar com você, que você conhece melhor do que nós. Ele disse o seguinte, que Rondonópolis, isso é porque ele conhece muito o estado, ele é de Cuiabá, é a cidade onde ele viu mais coalizão política, mais acordos que tornavam possíveis a eleição de um número maior de candidatos da região. Ele até citou que são 3 senadores, os 3 senadores são de lá. E nós não temos nem deputado estadual, nem estadual nem federal. Estou falando de Juína, gente daqui direto mesmo. Então, nós temos federal. O Sagres. Nós temos federal. Aí é o seguinte, ele disse, não Sagres, me desculpa, não posso esquecer dele, já me deu entrevista e dará outra. Deixa eu te falar, como é que você vê isso? Ele tem razão? Eu sei, eu até nem quero me referir a esse último caso, não, porque esse nós já conhecemos, houve sim uma coalizão política no sentido de que não fosse eleito, de impedir a eleição, de impedir a eleição do PT. Isso é fato. Não deixa de ser uma coalizão política, não sim, lógico. E cá entre nós, faz parte do jogo. Faz parte do jogo e provou-se que é possível haver coalizão política, porque senão não haveria, nem isso. Sim. Então, eu entendo isso como menos mal ainda. Menos mal, porque olha, houve possibilidade de um grupo grande se reunir e evitar. Tá, ok. Agora vamos nós. Para o âmbito estadual,
e muito menos federal, e ainda mais federal, não se conseguiu isso ao longo do tempo. Eu nem falo a questão do PT especificamente, eu estou dizendo, independente disso, como são forças políticas, cada um com seu poder, não falta isso. Será que um dia será possível essa coalizão? Eu acho o seguinte, primeiro, você tem N fatores. Por exemplo, você tem, vou pegar a história de senador. Senador, na verdade, você depende, muitas vezes não é só do fator coesão política ou divergência, mas depende de figuras que ganham visibilidade no Estado e coisas assim. Então, primeiro, colégios eleitorais maiores, Rondonópolis é um colégio eleitoral importante, Rondonópolis está numa área do Estado que é a área do agronegócio, que é um setor importante do Estado do Mato Grosso. O próprio nome mesmo, o nome para encabeçar a chapa, por exemplo, o PMDB hoje, o nome nacional para encabeçar a chapa para presidente da República. Estou dizendo, às vezes grandes partidos não tem o nome. Não tem. Estamos falando do maior partido. Então você tem esses fatores. São questão de alguém que ganha visibilidade por um motivo ou outro e que tem a ver muitas vezes com um fato que ocorreu. Dante de Oliveira. Qual foi a grande projeção de Dante de Oliveira? Autor do projeto da emenda. Pronto, deu a ele notoriedade e tal, e pronto. O Blair, além de todo o poderio econômico das empresas mais e tal, num momento de expansão do agronegócio, num momento em que o país descobria principalmente a importância do agronegócio e tal, veio o Blair. Então você tem fatores muitas vezes que levam. Mas do ponto de vista do âmbito regional, digamos assim, de regiões mais distantes, de menor contingente eleitoral igual ao nosso, aí sim, aí a unidade em torno de projetos de uma pessoa, de um grupo, elas são importantes para fazer isso. Sem dúvida. E aí, se você vai ali para Juara, por exemplo, há uma unidade em 2 grupos, só que isso é respeitado. Qual que é o problema daqui? O problema daqui não é de hoje, que isso não é respeitado. Eu falo porque, por exemplo, o Ságuas se elegeu deputado 2 vezes e nós sempre no nosso grupo só tivemos ele. Não conseguimos na outra eleger o Luiz, quando eu era prefeito e o Ságuas foi a federal, porque o Luiz era um nome que estava saindo agora, que nunca havia disputado nada. Não tinha um segundo nome. E não tínhamos um segundo nome. Mas ainda assim, ele obteve uma votação expressiva e acabou não chegando também porque do outro lado tinha 2 nomes. E agora nessa vez foi pior. Do outro lado tinha 4 nomes. Tinha 4 nomes. Então assim, coalizão política da qual se o grupo que elegeu a atual administração da prefeitura tivesse sido coeso, eu não tenho dúvida que teria eleito o deputado do grupo. Concordo. E que mesmo com todo o processo que eu sofri, eu teria sido eleito da mesma forma. Faltaram 81 votos. Quer dizer, qualquer um dos 4 que não fosse candidato, eu faria uma parte desses votos, mesmo com todo esse processo. Eu quero continuar com esse mesmo diálogo. Nós vamos fazer um intervalo de 1 minutinho só, voltamos já já. Senhores, estamos conversando com o ex-prefeito Altir Peruso, voltamos já já. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. E não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. Tudo
Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Se você quer economia, Pascoaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão, produtos de qualidade. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto pra sua família. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto, o lugar certo pra fazer economia. Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Center-Sul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Center-Sul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, insufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. A Cotriserra é o shopping da construção de Juína. Estamos recheados de novidades e vantagens para você. Aqui estamos preparados com alto atendimento, temos a entrega mais rápida da cidade, excelentes condições de pagamento e você já sabe, né? Aqui, preço baixo é de verdade. Massa PVA 20 kg da Maxi Vinil por apenas R$ 24,90. Argamassa Argapuma 20 kg AC1 por apenas R$ 8,99. Toda a linha de portas alumínio Ramassol Onix com 30% de desconto. E ainda, para fechar com chave de ouro, Argamassa AC1 da Quartzolite por apenas R$ 9,99. E não esqueçam, as ofertas são válidas enquanto durar o estoque. Cotriserra, o seu shopping da construção. Cotriserra, materiais de construção. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o ex-prefeito Altir Peruso. Altir, nós falávamos da necessidade de coalizão política, de que os grupos se formassem de maneira a permitir a eleição de um maior número de, por exemplo, deputado estadual, Eu citei um exemplo de duas cidades lá em Minas que têm o mesmo contingente eleitoral, 120 mil por aí eleitores. Uma tem 3 deputados estaduais, 3 federais. A outra tem um único deputado estadual. Essa que tem esse único é aquela que nunca chega a acordo. E mais, a outra se desenvolve, eram iguais, se desenvolve muito mais rapidamente, consegue mais recursos, vai estar ultrapassando a outra, porque a política com P maiúsculo permite o acompanhamento de projetos, a busca de recursos. Num país centralizador como o nosso, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, eu acho que tem que mudar isso também, porque não é possível ficarem prefeitos e deputados de pires na mão, isso não é de hoje. Mas eu digo, como é assim o sistema, essa outra desenvolveu bem mais do que a outra. É disso que estamos falando, né? Não, eu sempre fui contrário à história do prefeito Pires na mão. Eu acho que deputado é para legislar, deputado não é para apresentar emenda para dar 200 mil para uma obra aqui, mais 300 para outra lá. Não é esse o papel do deputado. Agora virou lei. Agora com o orçamento impositivo ainda tem que cumprir isso. A verdade é que não seria esse o papel. Claro. Mas nós temos que dançar conforme a música. Até que a música está tocando desse jeito, nós temos que dançar desse jeito. Se conseguirmos um dia mudar o maestro, diz outro, aí quem sabe muda-se isso. Mas assim, não é essa dúvida de que
em sendo da forma que com a possibilidade de emendas parlamentares, com isso, com aquilo, com aquele outro, com que o deputado fica fazendo o papel de assistente social, o papel do executivo e coisa e tal, a existência de um deputado local ganha mais importância. E aí é preciso isso. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que, o que nós temos aqui em Juína? Você não vê partidos reunindo. Nós tínhamos um encontro do PT agora, sábado, mesmo com toda a crise, quer dizer, independente de período eleitoral, nós temos uma tradição, desde que nós formamos o PT aqui há 25 anos atrás, nós reunimos o partido de 3 a 4 vezes por ano. Chamamos a militância, reúne ali 100, 120 pessoas, 150, filiados, simpatizantes, e discutimos e vamos construindo o processo. E é o que tem sido... o que tem dado a nós a possibilidade dessa unidade de manter essa trajetória vitoriosa que o partido teve aqui dentro ao longo desses anos. Mas a gente não vê isso nos demais partidos. Esse que é o grande problema. Que a gente vê que quando chega próximo a cada eleição de prefeito, junta-se os cacos de todo lado e forma-se um arrumado de momento para disputar a eleição. Ou ganha-se ou perde, mas disputa-se a eleição. E nas campanhas de deputado, quer dizer, aquela arrumada que se fez para a prefeitura, ela logo se desfaz, e na campanha de deputado cada um se divide em 2 ou 3 ou 4 grupos, como foi agora, cada um segue para o seu canto, defende o seu próprio interesse, e os interesses da cidade vai para o espaço. E ficamos essa sem é a grande deputado verdade. Estadual que eu falando. Escuta, vocês fizeram convenção semana passada. Não era convenção, era um encontro. É um encontro do PT. O Partido dos Trabalhadores tem uma atuação com certa unidade a nível nacional, né? Uma atuação programática em cima de linhas de programas e procura ter uma atuação mais ou menos igual sobre pontos importantes da economia, da sociedade em si. E as grandes decisões são tomadas em congressos, que acontecem, em média, a cada 5 anos. E agora, nesse ano, vai acontecer o 5º congresso, e então há uma programação de debates nos estados e debates regionais, para que aqueles delegados que vão representar o estado, eles possam, de certa forma, estar inteirados do debate, da discussão, e possam participar com maior conhecimento. E para que quem está aqui na base também possa saber o que está sendo discutido. Na verdade, quem está na base acaba sendo ouvido por meio dos delegados. Nós temos, aqui o Mato Grosso tem 12 delegados ao nacional, e nós temos, desses 12, nós temos 2 delegados aqui da região. Então, Aldir, o que você destaca de importante nesse encontro que vocês fizeram agora? Que linha foi defendida? O que você acha que foi o mais importante? Acho que algumas coisas, por exemplo, discute-se muito a reforma política. É um tema, é lógico que a reforma política é algo que tem que ser votado e discutido e debatido a nível de Congresso Nacional, e lá são mais de 100 propostas diferentes de reforma política. E na verdade, muitas vezes a reforma que está na cabeça sua não está na minha, como a diferente está na de outro. Mas o que o PT defende é o fim do financiamento privado de campanha, é o fim do financiamento privado, não é só o fim do financiamento por empresas, é o financiamento, todo e qualquer financiamento privado. Mas o PT admite também a discussão de caminhar para o fim do financiamento por empresa e manter o financiamento privado, desde que seja por pessoas físicas. Porque quem vai lá na urna votar é a pessoa física, que tem título e CPF. Não é CNPJ que vai lá votar. Qual é o argumento do PT para isso? É porque uma das grandes, digamos assim, das grandes válvulas da corrupção está exatamente na hora da campanha. Porque as grandes empresas, hoje, 70% dos deputados eleitos no Congresso tiveram patrocínio de 10 maiores empresas do país. Então as grandes empresas, na verdade, elas tratam já a campanha eleitoral como um investimento. Investe-se em determinadas candidaturas para que depois lá a sua atuação seja de forma a atender os interesses dessas grandes empresas, grandes corporações. Então, se você tirar essa possibilidade, você deixa de fazer com que as empresas tenham tamanha influência. Você não vai tirar toda a influência, mas deixa de ter tamanha influência
nas eleições. E daí você tira certas desproporcionalidades. Só para entender um caso muito claro aqui. O meu caso específico. A minha campanha eleitoral foi R$104 mil. Isso entre dinheiro que foi gasto e dinheiro estimado. O que é o dinheiro estimado? Por exemplo, meu carro, meu pessoal foi para a campanha. Era o carro que eu usava na campanha. Eu faço uma estimativa do valor de um aluguel e coloco lá. Eu tive um contador, eu tive um tesoureiro, várias pessoas que ajudaram voluntariamente. Então estimou-se o tempo dessas pessoas e colocou lá como gasto. Quer dizer, o meu gasto foi R$104 mil ao todo. Aí o Silvano Amaral, que foi o último da nossa coligação a ser eleito, que fez 81 votos a mais do que eu, o gasto dele foi 1.740.000. Quer dizer, qual que é a proporcionalidade de você disputar uma eleição gastando 100 mil contra alguém que gasta 1.700.000 e tal? Ele pode ter sido apoiado por empresas. E foi apoiado por empresas lá de Sinop. Então, assim, então é uma desproporção muito grande. Então, limitaria, lógico, que não é só isso. Por exemplo, eu vi esses dias na eleição na Inglaterra, ou na França, se não me engano, tinha eleição lá, foram 6 semanas de campanha. Campanha muito longa. Aqui nós temos campanha de 3 meses. Nós temos 45 dias de horário de televisão e rádio. Não precisa isso tudo. Então ela tem que ser somada a uma série de outras atitudes. Não sendo o financiamento por empresas, seria público? Público. Tá. Que o dinheiro é público, isso é só uma... Entendi. Eu estou tentando achar argumentos aqui dos que são contrários ao seu ponto de vista. Sendo público, sendo público, seria mais uma carga para os pagadores de impostos. Ou uma descarga. Não sei, tem que pagar, isso é do governo. O governo tem que pagar, o governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é imposto. Eu estou no raciocínio lógico. Eu estou concordando. Estou só seguindo um raciocínio. Eu acho que é um investimento barato. É outro debate, mas vamos nesse por enquanto. Elas já custam 1 bilhão. As campanhas, e vai custar, os partidos já custam, ele foi de 326 agora, que foi até aquele Romero Jucá que aprovou esse projeto. Fiquei muito triste quando o projeto foi aprovado, passando fundo partidário por 827 milhões, era 300 e tal, 800 e tal, então já é isso, então já custa fundo partidário. A renúncia fiscal para as empresas de comunicação já tem 800 e pouco milhões todo ano, que é renúncia, é dinheiro que deixa de arrecadar para fazer campanha política. Então, já tem. Então, o poder público, nós, você com seu imposto, ele, todos nós, já damos para a campanha, não estou dizendo que você, estou só fazendo um comentário de quem é contrário ao seu ponto de vista. Sim. 1.600.000, tá? 1 milhão e tal, quase 2 milhões de dinheiro público. Esse dinheiro tem que aumentar. Vai virar o quê? Vai virar 4. Se for virar o que é hoje a campanha com empresa privada, não há dinheiro que dê. Mas digamos que seja um valor X, as campanhas vão ter que ser barateadas. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que também é defendido, para quem não concorda com você, é de que, mesmo proibindo, continuará havendo, por baixo do pano, o financiamento por empresas. Porque as empresas hoje, elas declaram que dão dinheiro, elas declaram, tem lá um número X, elas declaram, os valores são declarados, e ainda há, por fora, sabe-se disso, eu nem estou dizendo que eu não vi nenhuma, estou dizendo, a imprensa, e também a gente vê o tamanho da campanha, o tamanho de que as empresas aplicam, então, o que quer dizer? E tivemos também, você também acompanha o noticiário, um volume extraordinário do que está sendo chamado pela Justiça, pela Polícia Federal, de dinheiro de campanha mais caixa 2. Esse aqui é o argumento-chave. Será que ao acabar com o financiamento privado, acaba mesmo o auxílio da empresa que vai dar para o candidato para depois ir lá receber, conforme ocorre hoje dentro da sua fala? Não, acabar com o financiamento privado de campanha pura e simples não resolve. Não resolve. O problema é que para não fazer o debate, na maioria das vezes, quem tem a oportunidade de participar do debate e não quer, traz questões como estas para não fazer o debate.
Porque o que tem que ser feito? Você tem que reduzir. Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, eu enfrentei uma campanha eleitoral aqui, onde o meu concorrente não foi em nenhum debate. Quer dizer, não colocou a cara a tapa para a população nenhuma vez para debater os temas centrais. Certo. E aí, uma cidade igual a Juína, se você tiver 15 dias de programa eleitoral, tá bom demais. Se você tiver 2 ou 3 debates organizados pela imprensa toda, tá bom demais. Outra coisa, e eu falo isso com experiência de muitos anos, aqui em Juína, com 10 cabos eleitorais, elas dão conta de passar todas as casas em uma única semana. Em uma única semana. Dá conta de passar todas as casas e deixar o seu material, o seu recado, a sua proposta em uma semana. Quer dizer, mais 3 comícios, se você fizer... Comício já não é mais ninguém, comício já caiu de moda. Então, se você utilizar a imprensa dessa forma, utilizar 10 cabos eleitorais durante 30 dias, ela leva 4 tipos de material diferente, e aí você trabalha com campanhas aqui que você vê 500 cabos eleitoral na rua, 600 cabos eleitoral. Então, quer dizer, você tem que restringir, não é só o financiamento. Você restringe o financiamento privado da campanha, mas você restringe o tempo de propaganda, restringe a possibilidade de pessoal. Alguns desvios sempre vai ter. Algumas formas, alguns subterfúgios sempre o pessoal vai arrumar, mas vai com certeza diminuir imensamente. Agora, o PT defende o financiamento público? Financiamento público ou misto, desde que seja só pela pessoa física e que se estipule um limite da pessoa física. Da pessoa física. Por exemplo, tem uma proposta que é defendida pela OAB e pela CNBB, que ela é uma proposta onde ela estabelece se não me engano é R$700, R$800 o limite máximo que a pessoa física possa estar pagando. Agora, nosso tempo para o segundo bloco está acabando, e aí eu vou chamar o comercial e depois eu quero continuar com essa conversa para a gente saber qual seria o critério de distribuição desse recurso público. Ok? Senhores, estamos conversando com o ex-prefeito Altir Peruso. Voltamos já para o terceiro bloco. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. E não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Center-Sul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Center-Sul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, insufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Se você quer economia, Paspaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão, produtos de qualidade. Supermercado Paspaloto, é Paspaloto pra sua família. Supermercado Paspaloto, é Paspaloto, o lugar certo pra fazer economia. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não.
Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o ex-prefeito Altir Peruso. Altir, ficou uma dúvida só que é para a gente esclarecer o ponto de vista do PT, que é o seu, sobre o financiamento de campanha. Primeiro, seria público. Para ser público, você propõe, ou o PT propõe que haja uma diminuição no tempo de campanha, porque é público e também ficaria bem mais barata a campanha, porque a campanha com dinheiro público, do tamanho que ela é feita hoje, não há dinheiro público que aguente. Impossível. Então teria que ser diminuída e bastante. E também haveria, ela sendo mista, 70 pessoas, R$700 por pessoa física. Agora, aí vem uma outra dúvida que eu queria que você também... Estou sempre colocando o ponto de vista de quem é contrário a você, tranquilo. Porque nós estamos tendo um debate democrático, ainda bem que respiramos democracia. Agora, Altir, uma coisa, como é que seria o critério de distribuição? Deixa eu só adiantar aqueles que são contra. Eles dizem que pode ser um critério adotado por a maioria do Congresso, por maioria de deputados no Congresso. Não deixa de ser um critério. Mas a hora que você examina, você tem a maioria PT e a maioria PMDB. Estou só falando como seu inimigo, que não sou. Aí, ao examinar isso, você teria 80% do recurso público em dois partidos que estão hoje no poder. Se for isso, é um argumento contrário ao financiamento público com alguma consistência ou não? Não concordo. Eu acho que não, pelo seguinte, porque... Primeiro, o PT tem a maior bancada hoje, são 72, também. O PT tem 69, um negócio assim. Porém, o PSDB tem 50 e poucos deputados. Sim, mas a soma dos dois. A soma dos dois dá 80. Não, mas a soma dos dois, mas isso, por exemplo, o PT e o PMDB, na maioria dos estados, disputam separados, na maioria dos municípios disputam separados. Então, não são... Por exemplo, nós aqui sempre tivemos separados do PT, aqui em Juína, sempre tivemos separados do PMDB, aliás, o PT sempre teve separado. Então, até a nível nacional, caminha para uma ruptura. E outra coisa, hoje o PT tem a maior bancada e o PMDB a segunda, mas até pouco tempo não tinha. Na próxima eleição, de repente não terá mais a maior bancada, tanto é que a bancada do PT era 91, ela caiu, então não tem a maior bancada, então isso é muito relativo. Uma outra situação é que, qual que é um dos grandes problemas? Um dos grandes problemas é que a legislação relacionada à criação e manutenção de partidos no Brasil também tem que mudar, que tem que diminuir o número de partidos, tem que diminuir o número de partidos, e os partidos têm que ser em cima de visões programáticas, ideológicas, o que não acontece hoje, né? O partido ele se forma por interesse momentâneo e assim por diante. Então tem uma série de coisas. Por isso que a reforma política ela é algo complexo. Você falou da reforma que o PT aprova, adota, mas a gente esqueceu de falar nisso. Ele também, dentro da proposta, ele propõe a redução de partidos? Também propõe a redução de partidos. Ele propõe financiamento público de campanha, acaba com o financiamento das empresas, pode fazer misto, diminui o número de partidos. Diminui o número de partidos. Cláusula de barreira. Você tem que ter um número X ou não? E uma outra coisa que também, na verdade, o PT também não tem uma proposta 100% fechada. Todo mundo trabalha. Mas o PT tem, a linha geral do PT é esta de só o público, mas com abertura para discussão para o sistema misto. Outra proposta que o PT tem simpatia, que também está dentro dessa CNBB e da OAB, é a eleição na proporcional ser feita em 2 turnos, que é aquela em que na primeira votação você vota só no partido, porque você vota na ideia. Vamos pegar um exemplo aqui em Juína, tentar ser bem breve para tentar explicar. Nós temos aqui 13 cadeiras de vereador aqui em Juína. Dentro da proposta de votar em 2 turnos, no primeiro momento o eleitor vai à urna para votar em qual partido, em qual pensamento que ele quer.
E aí digamos que o PT conquiste lá três vagas. O PSDB 2, o PMDB 2, é assim, vamos colocar nessas 13. Aí num segundo momento, o PT apresenta se o PT conquistou 3 vagas, o PT apresenta 6 candidaturas, para que daí a população num segundo momento vote, escolhe um deles, nesses 6. Um dos dois, né? Não, vote nesses 6, que vai eleger 3. Tem 3 vagas. Vai eleger 3. O PMDB, se ele teve 2, ele aponta 4, a população toda tem oportunidade. Então, a proposta da CNBB e da OAB, ela vai nessa linha de votação dessa forma, que faria com que, de fato, a representação na Câmara Municipal ou nas assembleias, ela estaria de acordo com uma linha programática, uma linha de pensamento ideológica, e depois teria um segundo momento para quem seria de fato os eleitos. Eu tenho que te agradecer muito, Altir, porque chegamos ao final do programa, você arranjou um tempo lá nessa correria sua para vir conversar conosco. Muito obrigado por ter vindo, você tem aí um minutinho para suas considerações finais. Obrigada, Vicente, obrigado ali ao Clóvis, a toda a equipe aqui, né, a nova equipe, né, da nova TV Record. É um prazer sempre estar aqui. Dizer que eu estou completando agora, no próximo mês, 30 anos de Juína. Juína são 3 anos mais velho. Eu estou chegando aos meus 50 e estou completando 30 anos de Juína. Já me sinto quase que como um dos primeiros aqui, né, dos pioneiros. E gosto muito desse lugar e com certeza devo muito a este lugar. E será sempre um prazer estar aqui em outros momentos para debater os mais diferentes assuntos, numa conversa agradável aqui entre eu, você e o público que nos assiste. Obrigado, Altir. Até mais. Senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade Revista. Recebemos o ex-prefeito Altir Peruso. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado mais uma vez ao Altir Peruso. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. Espero você no próximo sábado. Muito obrigado e até lá.